Gente, o primeiro capítulo, ele vai falar da necessidade da devoção, né? Não sei como vocês estão fazendo, acho que é a leitura primeiro e depois está sendo a formação, né? Ou não? É assim? Vai ser bem concomitante, né? Sim. Mas Então, já com essa formação, pressuponho que vocês tenham lido, né? Pelo menos escutaram, um audiobookzinho ali, né? Mas de preferência, ler, né? Mas quando eu falo da, do tratado, da devoção, da consagração em si, e vou dar aula sobre algum capítulo, não gosto de falar estritamente, ponto por ponto, porque já está no livro, né? E vocês lendo já vão ter contato com aquele conteúdo, aquele conhecimento, já vai iluminar a inteligência de vocês de uma forma. Quando eu gosto de falar do tratado da consagração, eu gosto de pegar elementos de fora, mas também falar do essencial, pelo menos o que eu acho que é essencial da minha vivência, que é pouca, do livro, né? Mas claro, sem, como eu falei, sem perder a essência primordial do livro, mas trazendo aspectos de fora, enfim, do curso de Padre Paulo, que é muito bom, sobre a consagração. Recomendo que vocês assistam também as aulas, que ele traz outros aspectos ali. E foi de onde eu nutri, principalmente, essa formação, rezando e tudo mais. E vi que realmente do curso ali é muita riqueza e recomendo que vocês vejam. E nesse capítulo, quando fala da necessidade da devoção, é mais para iluminar mesmo a nossa inteligência, para que com a nossa vontade a gente escolha ser devoto de Nossa Senhora. Porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece, aquele mesmo papo de sempre, né? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, se a gente iluminar a nossa mente com verdades, com conhecimentos sobre Nossa Senhora, a gente vai amar. Porque não tem como não amar Nossa Senhora, sabendo de toda a trajetória dela, da importância dela na igreja, na vida do Nosso Senhor. Então, nesse primeiro e no segundo capítulo, tanto que o segundo capítulo fala verdades acerca, né? Ou seja, o livro solta verdades, a gente aqui, eu e Samuel, a gente vai soltar verdades para vocês terem vontade de buscar Nossa Senhora, buscar intimidade com ela, que é a principal finalidade, né, dessa consagração, que é buscar intimidade com Maria, consequentemente intimidade com Jesus, né, que vamos chegar nesse ponto. Mas inicialmente, para falar como eu falei, a gente vai ficar alimentando aqui a nossa inteligência com verdades. E a primeira verdade é que Jesus, todo mundo sabe da importância de Jesus, né? Mas poucos sabem da importância de Nossa Senhora. Mas a importância de Nosso Senhor está intimamente ligada com a importância de Nossa Senhora. Mas por quê? Voltando desde o princípio, desde lá de Adão e Eva, do pecado inicial, do pecado original, esse nome, do pecado original, a gente tinha uma intimidade com Deus perfeita, né? Mas essa intimidade, essa amizade perfeita foi perdida com o pecado original, né? E através de Jesus, Nosso Senhor, ele nos uniu de tal forma a Deus que nós superamos, por assim dizer, essa é a palavra mesmo, a gente superou o estado de Adão e Eva. Tamanha a bondade e misericórdia de Deus, a gente conseguiu, o estado de Adão e Eva era a gente conseguiu superar com a vinda de Jesus. Mas como que Jesus veio, né? Padre Paulo fala que Jesus ele é a escada que liga o céu e a terra, não há outro intermediador. De fato não há, como Jesus mesmo fala, né? Ele é o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente só é possível chegar a Deus através de Jesus. Só que, como eu falei, ele é a escada que liga o céu e a terra, né? Mas essa escada, ela tem portas, ela tem duas portas. E essa porta é justamente Nossa Senhora. Porque ele não veio, a gente sabe que ele não veio por vir assim, apareceu. Não, ele veio, foi gerado por uma mãe, por uma mulher. E ela participou ativamente da obra da redenção, né? Porque ela deu, Jesus desceu dos céus, Jesus é a escada, né?
Deus desceu dos céus através de Nossa Senhora, que é a porta. E através dessa mesma porta que a gente sobe aos céus. Porque ela é a única, Jesus é a única via. Ela é a única escada, né? E essa escada, como eu falei, tem duas portas. E Nossa Senhora representa essa porta. Ou seja, ele veio até nós por Nossa Senhora e a gente vai até ele também por Nossa Senhora. Isso é uma verdade da igreja. Apesar de a gente acreditar ou não, isso é uma verdade. Deus serviu de Maria para a encarnação, como ele falou. Deus desceu dos céus por Nossa Senhora, pela porta de Nossa Senhora. E Deus quer servir-se de Maria para a santificação das almas, que é justamente o caminho inverso. A gente, por Nossa Senhora, pela porta de Nossa Senhora, a gente sobe aos céus, que é a escada, que é Jesus, né? E tem, como eu falei, uma perfeita união com Deus. Muito mais do que Adão e Eva. Todo mundo entendeu essa parte? Tradução, certo. Mas a gente tende a pensar, né? Quem foi que estabeleceu a devoção a Nossa Senhora? Foi São Luís, que escreveu o tratado. Alguém tem algum chute, Pode dizer, galera. Quem vocês acham que criou essa devoção a Nossa Senhora? Ninguém? Então, quem criou essa devoção foi o próprio Jesus. Mas quando? Quando... Alguém adivinha, pelo menos, algum chuta, quando ele criou essa devoção? Quando ele na cruz com Maria, ele disse, como é que fala? Quando ele se ajoelhou na cruz com Maria, nós ouviu parecido no livro. Quando ele entregou ela a João, né? É Tá querendo dizer? Isso, perfeito. Então ele cria essa devoção quando ele, no ato da cruz, né? Ele diz a João, eis aí a tua mãe. Ele entrega essa devoção para nós, ele que cria essa devoção. Ali na pessoa de João está todos nós, né? Toda a humanidade. Ele entrega ali a Nossa Senhora como mãe para todos nós na pessoa de João. Isso é quando ele foi direto ao ponto nessa passagem, né? Ele falou, eis aí a tua mãe. Mas, antes dele ser direto ao ponto, ele deu, em toda a sua vida, sinais de devoção a Nossa Senhora. O primeiro grande, como eu falei agora, foi direto ao ponto, né? Eis aí a tua mãe. Mas, ao longo de toda a sua vida, ele deu sinais de devoção a Nossa Senhora. E o primeiro sinal foi se submeter a ela como seu filho. Ele se rebaixou, fez-se homem e entrou no ventre de Nossa Senhora. Enfim, ele se rebaixou ali e se colocou nos cuidados de Nossa Senhora. Todo mundo aqui, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver um recém-nascido, né? A gente deu o exemplo da bebê, né, de Marcela, que nasceu recentemente. Você olha para o recém-nascido, você vê que é um ser completamente frágil, né? É o extremo da fragilidade humana, um recém-nascido. E Deus, o próprio Deus, escolheu se submeter a isso. Vocês já pararam para ter esse raciocínio? O próprio Deus se colocou no extremo da fragilidade e se submeteu a um homem e uma mulher. Por isso que tem uma grandiosidade imensa em Nossa Senhora e São José. Porque ele escolheu se submeter a dois humanos a toda a sua vida, né? Principalmente quando ele não conseguia andar, tudo mais, não conseguia se alimentar. Ele se submeteu aos cuidados de um homem e de uma mulher. Isso você vê, por isso que eles são tão grandes dentro da igreja, né? Porque Jesus se submeteu a eles e estabeleceu essa devoção, tanto a São José como a Nossa Senhora. Mas principalmente a Nossa Senhora, porque ele se submeteu a ela antes mesmo de gerar, né? Antes mesmo de sair, antes mesmo de aparecer no mundo. Ele se submeteu a ela dentro do seu ventre. Quando ele foi ali nutrido, quando o sangue de Nosso Senhor também corria em Nossa Senhora.
Por isso que eu acho meio que totalmente inconcebível dizer que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Porque o próprio sangue de Jesus estava em contato com o sangue de Nossa Senhora, que ela a nutria, ela cuidava. Então não tem como uma mulher dessa ser uma mulher qualquer. Sim. Mas também, não somente antes do seu nascimento e como recém-nascido, Jesus escolheu ser submisso a Nossa Senhora, mas também por toda a sua vida. Por toda a sua vida ele foi um filho obediente à sua mãe. E todo mundo aqui, espero que vai acertar agora, qual foi o primeiro, o grande, sim, evento em que trouxe essa submissão de Jesus a Nossa Senhora. Isso foi o primeiro milagre de Jesus, né? Nas bodas de Caná. No entanto, no livro, eu não sabia, né? Ele fala do filho, né? Que acho que é Isabel, não sei. Que Jesus anunciou antes, né? Sim, sim. Eu não tinha nem percebido isso. Depois ele fala sobre a paixão do filho, foi o primeiro memória. Sim. Mas ela destruiu. Exato. Jesus, ele não queria, né? Você fala ali, ele... Não, mulher, não chegou minha hora ainda. Mas ela vai e insiste ali, e ele, como um bom filho, submisso à mãe, vai lá e concede o primeiro milagre. Isso você vê a clara submissão e devoção que o próprio Jesus tinha com a sua mãe, né? Com Nossa Senhora. Com isso, nós concluímos, né, que Nossa Senhora, ela não, de modo algum, ela foi uma mulher qualquer, né? O próprio fala que Nossa Senhora, as palavras de Nossa Senhora santificaram São João Batista, né? Então, certo, Jesus estava dentro, né? O próprio Deus estava dentro de Nossa Senhora. Mas, como uma metáfora mesma da porta, né? Que ele quis se utilizar de um instrumento. Que, no caso, foi Nossa Senhora para santificar São João Batista. Não foi porque ele, de uma hora... Não foi... aconteceu nada, do nada São João Batista virou santo. Não, Nossa Senhora proferiu as palavras e tornou-o santo. Foi através do agir dela, né? Do protagonismo dela. E como somos chamados a também imitar Jesus em tudo, também somos chamados a imitar a devoção e a submissão que ele tinha a Nossa Senhora. Por isso que é tão importante, por isso que estamos aqui nos consagrando. Porque Jesus, ele deu sinais durante toda a sua vida de submissão e devoção à sua mãe. Então, por que não nós também não procedermos dessa forma, né? Se o próprio Deus quis assim. Nada mais justo que a gente também procure Nossa Senhora assim como ele a procurava, né? Pedindo, seja através das necessidades mínimas mesmo. Jesus pedia a Nossa Senhora concedia. Então, como somos chamados a imitar Jesus em tudo, vemos essa parte tão importante da vida de Cristo e imitamos também, como bons filhos, né? Como bons imitadores do nosso Senhor. Mas pode surgir um questionamento, né? A devoção não deve ser somente a Deus? Sim, devoção é somente a Deus, mas na nossa igreja, a devoção aos anjos, aos santos, elas não são... A gente não vai querer chegar naquele santo, naquele anjo, enfim. As devoções, elas apontam para Jesus, né? Elas são um caminho até Deus. Elas não são a finalidade, elas são o meio, né? E a devoção de Nossa Senhora, ela é tão importante porque o tratado menciona muito bem, né? Porque ela é o meio, o caminho mais seguro, mais fácil para chegar até Deus. Existe, vocês sabem, 1 milhão de devoções, muitos santos por aí. Mas a devoção à Nossa Senhora, ela é primordial, ela é crucial,
Porque ela é exatamente esse caminho. Ele é um caminho direto, é um caminho seguro, é um caminho que a gente não cai no erro. Quando Nossa Senhora bem disse, né? Meu imaculado coração triunfará. Porque, enfim, é isso. A gente não tem como cair, sabe? Se a gente seguir esse caminho de Nossa Senhora. Porque ela, como ela, o livro fala muito, né? Que é um caminho seguro, um caminho fácil, um caminho direto. Então, é uma devoção que a gente tem que ter em primeiro lugar. Antes de qualquer santo, antes de qualquer anjo, a gente tem que ter uma devoção claríssima a Nossa Senhora. Temos que escolher ela acima de tudo. Porque ao a gente ter essa devoção à Nossa Senhora, como falei, ela é um meio, né? Ela não é um fim. Ela não vai reter para ela. Ela vai direcionar para Jesus. Porque mas qual é a prova que eu tenho, que nós temos, que Nossa Senhora ela não vai ficar com aquela devoção para ela? Porque ela deu o seu próprio filho, ela deu o maior apego, né, que um humano pode presenciar, pode viver. Ela deu o seu único filho para Deus, então ela não é apegada às coisas. O próprio tem o episódio, né, da perda do encontro do menino Jesus no templo, que a gente medita no texto. E a palavra das Escrituras é muito claro quando diz que Nossa Senhora ela estava por um momento aflita, né, porque não estava sem Jesus, estava sem o seu filho. Mas quando ela encontra, Jesus fala: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Nesse momento, ela aprende o que é o desapego. Ela aprende de verdade o que é o desapego, tanto que depois ela soube entregar o seu próprio filho. Então Nossa Senhora ela é desapegada de si mesma, né? Ela não quer nada para ela. Ela direciona tudo para Deus. Então não tenhamos medo em entregar-se por completo a ela, porque o que ela vai fazer é pegar a gente e entregar para Deus, como ela fez com seu próprio filho, de carne e osso. Ela pegou e entregou para Deus. Então nós somos filhos espirituais dela, ela vai nos pegar, cada um de nós, e entregar para Deus, como ela fez com seu próprio filho. Então não tenhamos medo, né, de nos entregarmos e de querer realmente nos unir a Nossa Senhora. Realmente querer ficar no seu colo. Porque o coração de Nossa Senhora é intimamente ligado com o coração de Jesus. Tanto que a gente tem imagem, né, do Imaculado Coração de Maria, que é um coração transpassado por 7 flechas. E essas 7 flechas são as 7 dores que ela sentiu por ter um coração tão intimamente ligado ao do seu filho. Então, o que a gente tem a certeza é de que ela vai, com certeza, nos pegar. Se a gente ficar ligado ao seu coração, seu Imaculado Coração, a gente vai ter a certeza de que também vai estar dentro do Sagrado Coração de Jesus. Porque o coração de Maria e o coração de Jesus são intimamente ligados. E ao direcionarmos, né, chegamos a Jesus com loucura de amor por Ele, a gente vai estar cumprindo a nossa vocação, né, que é justamente nos unirmos a Jesus, nos tornarmos outros Cristos e sermos santos. Mas por que não ir direto a Jesus? Porque, como já foi dito, né, Jesus quer que nos dirijamos à sua mãe. Ele passou toda a sua vida, nos ensinou, desde da sua concepção, durante toda a sua vida, que ele direcionou a sua mãe. E ele quer que a gente também o imite. Por isso que a gente não deve, vou buscar Jesus da minha forma, do meu jeito, não. Ele nos deu Nossa Senhora, como eu falei, né? Ela é a porta, que a gente também sobe aos céus, então a gente tem que procurar entrar por essa porta, que ela nos oferece um caminho seguro, um caminho que a gente não vai cair no erro. E que é justamente o ponto que muitas vezes a gente erra, né? Porque a gente quer buscar a Jesus da nossa forma. Mas a gente é muito fraco, muito frágil. A gente não somos doutores em teologia, a gente não sabe como rezar direito, como buscar a Deus, muitas vezes. Somos todos principiantes, a verdade é essa. E a devoção, a consagração à Nossa Senhora é justamente para isso, para que a gente não caia no erro, que a gente não vá com a nossa má inclinação do nosso coração, que a gente não vá de acordo com o nosso vício,
Mas não, que a gente se entregue a Nossa Senhora e ela nos conduz a Jesus da forma mais fácil possível e mais segura. Por isso, não tentemos, né, buscar a Deus do nosso modo, mas sim buscar a Nossa Senhora, entrar nos braços dela, querer nos unirmos ao seu coração, para assim ela vai, como eu falei, colocarmos diante de Jesus e fazer amar a Deus verdadeiramente. Só fazendo um adendo, não sei se vocês já chegaram já nessa parte do tratado, mas o Eurico falou um negócio muito importante, eu lembrei. São Luís Maria de Montfort vai falar o seguinte, porque muitas pessoas, né, que não têm muito Nossa Senhora, sei lá, às vezes são evangélicos ou não têm a compreensão de Nossa Senhora assim como, vai para Deus Nossa Senhora como é, né? Aí falar, a gente não pode chegar a Jesus direto por ele, não, tipo, ir direto por ele. Até pode. Ele fala, realmente você pode chegar direto por Jesus, mas o caminho é muito mais difícil, é muito mais árduo. É como se é aquela velha história. Eu não sei se é São Luís Maria de Montfort, mas veio na minha cabeça quando eu estava falando. Eu acho que é São Luís. É como se fosse o seguinte, os santos, né, no geral. Os santos é como se fossem alunos prediletos de um professor que está na faculdade dele. Tem um professor que é muito carrasco. Não que Deus seja carrasco, né, mas um professor que tem uma prova muito difícil. E os santos são justamente aqueles alunos prediletos, aqueles que conseguem, que sabem as artimanhas, que sabem o caminho para você chegar naquele canto. Então, se um santo que é santo, ele já sabe como conduzir uma pessoa, né? Tem vários santos aí, Carla Cruz agora que o pessoal foi canonizado, outros, vários. Imagine a mãe do professor, digamos assim, né? A mãe da pessoa, a mãe daquele que é o mestre. Então, ela vai seguir a gente, vai guiar a gente para os caminhos que são mais fracos. E à medida que a gente for, o vídeo do meditando também, à medida que a gente for passando as meditações, vocês vão ver que muitas das coisas que a gente vai fazer, a partir do momento que ele fosse consagrado, que vai dar o destino à Nossa Senhora. A gente só vai fazer e entrega para ela, ela vai fazer o que ela vai entender. Porque justamente o que ela vai fazer é a distribuição das graças. Mas enfim, foi o que estava falando, achei importante falar isso para vocês terem um pouquinho de noção. Porque realmente é assim mesmo. A Nossa Senhora vai ser o caminho certo, como mais rápido para a gente chegar mais próximo de Deus. Perfeito. Ela, de fato, pega na nossa mão, né? Ela não nos deixa à mercê, né? Do nosso erro, do nosso egoísmo até. Ela, de verdade, nessa consagração, ela pega na nossa mão e não deixa que a gente caia no erro, de modo algum. Claro que vai surgir, né? Tentações, o mundo, a carne, todos os inimigos da alma. Mas com Nossa Senhora vai ser muito mais fácil. Eu não garanto que vai ser fácil, mas com ela se torna mais fácil, né? Mas é isso, né? A gente sendo devoto de Nossa Senhora, a gente é devoto de um coração que ama verdadeiramente a Cristo. Então, ao nos entregarmos a ela, ela vai nos conceder também um coração como o dela, que ama verdadeiramente. Nosso coração, ele não ama, ele é falho, né? Ele uma hora ama, outra hora esquece. É inconstante, né? E Nossa Senhora, ela vem em nosso auxílio e transforma a fraqueza em força, muitas vezes. E a inconstância em constância, em amar a Deus. Então, essa consagração, a consagração no geral, é extremamente importante. E eu espero que tenham, que eu falei, tenha iluminado a inteligência de vocês, as mentes de vocês, da importância dessa consagração, né? Porque na história da igreja não ocorreu um santo sequer que não seja muito devoto de Nossa Senhora. Você pode observar, todos os santos são muito devotos de Nossa Senhora. Muitos, todos os santos. Não existe um que não seja. Então, é o caminho da santidade, é ser devoto de Nossa Senhora. Não tem o que fazer, né? E, para concluir o que eu falei, trouxe aqui frases de santos sobre Nossa Senhora, que vão pegar em alguns pontos que eu disse, né? São José Maria Escrivá vai dizer: quem procura Maria encontra Jesus. Uma frase, em outra: recorre a Maria. Sem ela, nada podemos fazer em Jesus. Outra frase: o princípio do caminho, que tem por fim a completa loucura por Jesus, é um confiado amor a Maria Santíssima. Tudo que a gente já comentou, né?
E outra frase. Quando o coração te fizer notar as suas baixas tendências, reza devagar à Virgem Imaculada. Olha-me com compaixão, não me deixes, minha mãe. Exatamente tudo que a gente comentou. Nossa Senhora, ela não vai nos deixar ao relento, ela não vai nos deixar. Então, se a gente estiver se sentindo fraco na fé, nos recorramos a Maria. E, para finalizar mesmo, uma frase de São Carlos Acutis, que Vitor comentou. Ele diz o seguinte: Maria é um modelo exemplar e o seu exemplo de fé, sustentado pela sua caridade perfeita, deve encorajar-nos a continuar o nosso caminho de santidade, apesar das nossas fraquezas. Tá vendo que todos os santos falam a mesma coisa? Que na nossa fraqueza, na nossa miséria, a gente tem uma mãe, a gente tem quem nos socorra, sabe? Então é basicamente isso, minha parte, né? E Samuel vai concluir. Enquanto o Rodrigo falava, eu lembrava muito do caráter cristocêntrico, certo? Da devoção à Nossa Senhora. Por quê? Temos os dogmas marianos, certo? Na Igreja Católica. Quais são os 4 dogmas marianos? Quem sabe? Tem o que está na consagração. É verdade. Dogmas são verdades de fé, certo? Sobre Nossa Senhora são 4. Maternidade divina, ela é mãe de Deus, certo? Que a gente não pode separar, tem os nossos irmãos separados, às vezes eles separam, né? Ah, não, é Jesus homem e Jesus Deus. Tem gente que separa, né? A gente não separa, certo? Isso se chama união. Me sumiu o nome da... Como é o nome? União hipostática, lembrei. União hipostática, né? 100% Deus e 100% homem, certo? Então Maria é mãe de Deus, certo? Dogma mariano, maternidade divina. Outro dogma. Quem tem mais de um ano de círculo aí já deve ter ouvido falar. Não, genética está envolvido com a maternidade divina, certo? Imaculada Conceição, alguém falou Conceição? Imaculada Conceição, certo? Por quê? Ela, desde a sua concepção, é imaculada, é pura, certo? Imaculada Conceição. Outra. Galera de São José aí, sabe? Ela subiu. Assunção, gloriosa Assunção. Boa, falta uma. Cadê a galera de São José aí? Quem lembra? Essa eu não vou lembrar não, vocês vão ter que lembrar. Essa aí eu não lembro não. Eu só lembro das 3. Maternidade Divina, Imaculada Conceição, Gloriosa Assunção. Qual é a 4? Puxa, tu tá falando sério? Tá brincando? Ele tá brincando. Qual é a 4? Alguém chuta? Alguém sabe? Júlia sabe. Sabe não? Tá. Daqui pro final vocês vão lembrar, porque eu não tô lembrando não. Daqui pro final vocês lembram. Mas é o seguinte. Quando o Rodrigo falava, o primeiro desses dogmas é da maternidade divina, certo? O primeiro dogma proclamado sobre Nossa Senhora é de que ela é mãe de Deus, certo? Isso nos primeiros séculos. E todos os dogmas seguintes são provenientes dessa verdade de fé. Então perceba que a revelação foi dada, mas o magistério da Igreja continua a nos proporcionar e a nos desvendar as verdades de fé de uma revelação divina já dada, tá? Então não é como se fossem acréscimos, não é como se fossem invenções, mas na verdade são revelações de verdade de fé. Por exemplo, quando a gente diz que sobre o dogma da Santíssima Trindade, não é que a Igreja criou a Santíssima Trindade quando foi proclamado esse dogma, não é isso. É que na Igreja entendeu uma verdade de fé que já estava desde o princípio. E assim também é aplicado a Nossa Senhora, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente para não dizer,
o dogma foi proclamado em 1900 e pouco, mas é porque como se fosse inventado em 1900 e pouco. Não, essa verdade de fé sempre esteve presente. A igreja reconhece com os desdobramentos do magistério, tá? E os desdobramentos, o primeiro desdobramento é que Maria é mãe de Deus. Por isso que o Rodrigo falava, né? A devoção mariana é uma devoção cristocêntrica. Por quê? Cristo está no centro, certo? E a partir disso é que a gente... E tem uma frase que eu acho assim muito bonita. Quando eu assistia a missa na Santa Júlia, quando eu era criança, era sempre uma senhora que fazia aquelas intenções da Santa Missa, né? E no final das intenções ela dizia o seguinte: nunca está longe de Jesus quem está perto de Maria. E ela repetia: nunca está longe de Jesus quem está perto de Maria. Então percebam que a verdadeira devoção que São Luís está falando para a gente é atrelada, assim, entremeada com colocar Cristo no centro. Porque muitas vezes a gente pode cair num pensamento protestante, viu? De achar que é uma competição. Isso é um pensamento protestante, de achar que Maria e Jesus competem, né? E às vezes a gente tem isso, será que eu estou recorrendo muito a Nossa Senhora, não sei o quê, né? Às vezes, bom, a gente é bombardeado por informação e às vezes passa na nossa cabeça essa mentalidade protestante. Mas lembrem-se, nunca está longe de Jesus quem está perto de Maria, tá? E a Imaculada Conceição também, como desdobramento do primeiro dogma proclamado, né, que é da maternidade divina de Nossa Senhora, e que ela nasceu pura, imaculada, né, desde a sua concepção. E eu lembrava de uma frase que um padre chamado Padre José Eduardo ele falava: se Maria fosse concebida em pecado, se ela tivesse pecado, a obra da redenção teria sido menor que a obra da criação. Porque Eva pecou, certo? Mas a criação de Eva, ela estava sem pecado. Então, se eu coloco isso, se eu suponho que Maria pecou, eu coloco a obra da redenção como menor que a obra da criação. Olha que coisa. Então, por isso que ela é imaculada. E vocês vão se consagrar no dia, né? No dia da Imaculada Conceição, não é isso? Então, vejam como essas verdades de fé vão aparecendo pra gente e vão nos trazendo mais para perto de Nossa Senhora, certo? Alguém lembrou o quarto dogma? Virgindade perpétua, exatamente. Tu falou? Aí eu entendi. Ah, não escutei não. Virgindade. Ah, tu falou virgindade, não foi? Foi. Virgindade perpétua. Créditos aqui, tá? Desculpa aí, erro meu. Virgindade perpétua de Nossa Senhora, sempre virgem, certo? Antes, durante e depois do parto. Então, tudo isso é fundamental para a gente entender que Maria está no começo, certo? Estará no final. Então, ela está na encarnação, na obra da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estará no fim dos tempos, né? Quando a gente lê em Apocalipse 12, uma mulher revestida de sol, a lua embaixo de seus pés, na cabeça uma coroa, né? Estará no final dos tempos, mas ela também está no meio, certo? Ela está também intimamente ligada com a nossa devoção, porque estamos no meio, estamos entre a encarnação e o final dos tempos. Ela também está presente na nossa devoção a Jesus, tá? Então isso são coisas porque parece, para a gente não achar que são coisas soltas, né? E como o Rodrigo falou, também gosto de fazer isso, eu não vou repassar o que o livro está dizendo, né? A ideia é realmente aqui meditar com vocês sobre alguns aspectos, sobre a devoção a Nossa Senhora, né? Sobre essa consagração pelas mãos dela, né? Pelas mãos de Nossa Senhora. Então Deus quis incluir Maria em tudo. E Maria, ela tem uma relação especial. Dentre todas as criaturas, só ela tem uma relação especial com Jesus. Só ela. Por ser mãe, por isso a maternidade divina, e mãe do Deus homem, certo? Então, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa maternidade ela não foi somente uma barriga de aluguel, tá? Que o Espírito Santo colocou lá
e depois nasceu, né, o menino Jesus. Não, não é isso. A ligação de Nossa Senhora com Jesus é tão profunda que ela doou a humanidade dela para Cristo. Olha isso, tá? Se a gente fosse fazer um teste de DNA em Jesus, a gente veria a genética, vamos dizer assim, de Nossa Senhora em Jesus. Porque ela é portadora do Deus, mas também ela é doadora da humanidade divina de Cristo. Por isso ela não poderia ser pecaminosa. Porque o Deus que habita nela não pode compartilhar do pecado. Entende? E só uma criatura, dentre todas, foi a escolhida, foste tu, Maria, né? O que a gente canta. É justamente isso. Isso é a beleza da devoção de Nossa Senhora. Olha como a gente... Sabe, é uma coisa assim, espetacular. Por quê? Porque uma criatura tem uma relação especial com Deus. Com Deus. Certo? Então, essa relação especial de Maria, não só com Deus Filho, mas também com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Ela é filha do Deus Pai, mãe do Deus Filho e esposa do Deus Espírito Santo. Tudo que Deus fez nela é muito grande e tudo que for dito sobre ela é muito pouco. Então a gente pode passar, sei lá, meses e meses aqui em formação, com tratado, com um livro que é muito bom também, que chama As Glórias de Maria. A gente pode fazer meditações na Bíblia. Tudo que for dito sobre ela ainda é muito pouco. Tá? E o capítulo 2 do livro, ele vai falar sobre as verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. E aí eu quero meditar com vocês um pouco sobre essas verdades e destrinchar elas também. Tá? Um artigo 1º. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Tudo isso que a gente está falando aqui, da centralidade de Cristo, de que nunca está longe de Jesus quem está perto de Maria. E o que Rodrigo falou também é o caminho mais seguro, sabe? Para ir a Deus, para ir a Jesus, é o caminho mais seguro. Qual o mandamento de Nossa Senhora? O mandamento. Ela deixou um mandamento para a gente. Qual o mandamento de Nossa Senhora? Que ela fala aí é uma passagem bíblica que ela fala. Ela falou pouco, né? É tanto que quando a gente vê o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o padre Cláudio estava falando, que no ícone ela tem olhos maiores e a boca menor. Porque ela não era tagarela, ela falava pouco. Ela observava mais, ela guardava o silêncio de Maria, que a gente diz, né? E nas escrituras ela falou pouco, mas ela falou alguma coisa que a gente pode usar como mandamento. Quem arrisca aí? Quem lembra de falas de Nossa Senhora assim? Eu gosto de perguntar, tá? Para vocês irem interagindo também. É um mandamento de Maria. Imagina se a gente chega assim e diz, olha, Maria deixou um mandamento. Ela deixou um mandamento. Ela falou assim, fazei tudo o que ele vos disser. Então veja, quando eu olho para Maria, ela vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser. Nas bodas de Caná ela não fala isso? Olha o mandamento que ela deixa para a gente, né? Então, Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. E a devoção à Santíssima Virgem não é senão o mais perfeito estabelecimento de relação, de conhecimento entre o Deus homem e a sua criação. Tá? Porque, e os primeiros pais da igreja eles vão falar, né, que Maria como a nova Eva. Né? Por Eva, o pecado entrou no mundo. Por Maria, a salvação entrou no mundo. E os paralelos são inúmeros. Quando a gente vai meditar, eu descobri assim, esses dias um outro paralelo muito interessante, que é de Maria e a Arca da Aliança. Né? Quando Maria foi visitar sua prima Isabel, existe um paralelo muito parecido quando Davi levou a Arca da Aliança
até o Monte Horebe, se eu não estou enganado. Acho que eu não sei, não lembro. Mas houve esse translado da Arca da Aliança, certo? De um ponto a outro. Do mesmo jeito que houve o translado, Nossa Senhora levando o menino Jesus de um ponto a outro. Subindo o monte do mesmo jeito, passando um determinado tempo do mesmo jeito, tendo o exulte, né, o Magnífica do mesmo jeito. O rei Davi exultava em louvores quando a Arca da Aliança chegou até determinado ponto. E o que é que continha dentro da Arca da Aliança? O que é que continha? Dentro da Arca da Aliança tinha o quê? As tábuas da lei. Né? O próprio... E ali, o povo hebreu acreditava que o próprio Deus habitava ali. Olha que paralelo, assim, profundíssimo. Né? E essas meditações são muito importantes para a gente entender o valor de Nossa Senhora na obra da redenção. Certo? E aí, já falei, né, dessa... Cuidado com a mentalidade protestante de que é uma competição. Não é uma competição. A relação única que Nossa Senhora tem com o nosso Senhor, né? Devemos, e São Luís ele fala assim, devemos pedir os sentimentos de gratidão, de estima, de respeito e de amor que Jesus teve com Maria, para que a amemos e glorifiquemos mais na medida em que queremos imitar e seguir de mais perto o próprio Cristo. Então, não se preocupem em amar muito Nossa Senhora, não se preocupem, porque você não vai conseguir amar mais do que Jesus amou. Não vai. Quem mais amou Nossa Senhora foi Jesus. Então, não se preocupem se... eu tô recorrendo muito a Nossa Senhora. Não se preocupe disso. Porque você nunca vai conseguir amar mais Nossa Senhora do que Jesus, do que o nosso Senhor. Tá? Artigo 2º. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos para o artigo 2º. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Eu vou fazer uma pergunta. O que é um escravo? Um servo? Pode ser um servo, mas vamos pegar nossas aulas de história aí, que falava da escravidão. O que é um escravo? A gente lembra logo o escravo que apanha, que é chicoteado, que é maltratado, né? Mas existe um... Alguém faz direito aqui, não? Material, objeto. Um material, objeto. Juridicamente, o que é um escravo, doutora? É P4 ainda? Ah, tá bom. Vou deixar passar, viu, dessa vez. Um escravo é propriedade. Certo? Do mesmo jeito que, naquela época, né? Do mesmo jeito que isso aqui é minha propriedade, eu comprava um escravo, adquiria um escravo. Certo? Isso pra gente é inadmissível, né? No dia de hoje. Um ser humano ser um escravo. Mas quando a gente fala de escravidão, ser escravo, né, é nesse sentido. A gente canta isso, né, na consagração, como coisa e propriedade. Como coisa e propriedade. Tem gente que canta filho, né, para dar uma amenizada também. Pode ser, pode a gente deixar passar. Mas o compositor fala como coisa, o compositor não, né, que é uma oração e que se transformou em uma música, como coisa e propriedade. Tá? Porque essa relação de escravo é dizer, eu sou escravo, eu sou propriedade. E eu, com a minha liberdade, me torno escravo. É isso que vocês estão fazendo, quem está se consagrando pela primeira vez. O inferno... Alguém está fazendo crisma aqui? Está fazendo crisma? Eu falei isso na formação sobre escatologia. O inferno é uma invenção de Deus? Sim ou não? É uma criação de Deus, o inferno? Eu falei isso. Não? Não, o inferno não é criação de Deus. Deus é incapaz de criar algo mal. O inferno é uma invenção diabólica. Tá? Por quê? Porque Deus nos deu a liberdade. Olha que coisa. Todos nós temos o livre arbítrio, nós temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quando escolhemos o mal, a ausência de Deus, a invenção diabólica está a partir da nossa liberdade. Entende? Por quê? Porque se não tivéssemos liberdade,
nós não teríamos escolha. E aí sim seríamos escravos no sentido pejorativo. Nós seríamos escravos de Deus porque não teríamos liberdade, porque a gente só teria uma escolha. Amar a Deus seria a nossa única escolha. E aí Ele nos dá liberdade. E hoje vocês estão fazendo com a liberdade de vocês, vocês estão escolhendo ser escravos. Isso está a beleza da consagração. Com a minha liberdade, Deus me deu a liberdade, com a minha liberdade eu escolho ser escravo. Porque se eu não tivesse essa liberdade, e aí não seria amor. Deus não nos amaria, né? Porque a gente não tem liberdade, não seria amor. Então percebe que uma coisa vai puxando a outra? E aí quando eu falo, quando o artigo 2º, a verdade de fé, diz pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos, é quando eu, com a minha liberdade, decido ser escravo. Deus me amou tanto, me deu a liberdade. Eu poderia escolher não ser escravo de Nossa Senhora. Não ser escravo de Jesus. Poderia escolher. Eu poderia escolher ir para o inferno. Poderia escolher. Né? Mas não. Eu uso a minha liberdade, eu uso o amor que Deus me deu para livremente decidir ser escravo. Ser propriedade. Ser coisa. Tá? Porque como seus membros e escravos, fomos comprados pelo preço infinitamente caro do sangue de Jesus. Fomos comprados pelo preço infinitamente caro do sangue de Jesus. E aí o escravo ele dá-se inteiramente com tudo que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. Você falou servo. Qual a diferença de escravo e servo? Qual a diferença disso? Juridicamente pode ser também. Hã? A liberdade. Juridicamente, qual a diferença? A escolha, o direito trabalhista aí do trabalho. Tá bom, vou deixar passar de novo. O escravo, ele nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. O escravo, ele não pode deixar o senhor quando quiser. O senhor do escravo tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar como faria ao seu cavalo. Ó. O escravo está para o Senhor para sempre. Vocês confiam tudo isso a Nossa Senhora e a Jesus? Vocês confiam que as indulgências plenárias que vocês vão lucrar depois que se consagrarem, quem vai escolher, né? Para quem vai lucrar é Nossa Senhora? O grau de confiança chega a esse ponto? Vocês sabem, né? Isso é meio costumeiro as pessoas falarem, né? Quando eu me consagro a Nossa Senhora, quando eu lucro alguma indulgência, por exemplo, eu rezo pela alma do meu avô que está no purgatório, eu quero lucrar uma indulgência para o meu avô. Se eu sou consagrado, eu não lucro mais essa indulgência para o meu avô, eu não tenho essa habilidade de lucrar para ele. Quem tem essa capacidade na graça é Nossa Senhora agora, porque eu sou o escravo de Nossa Senhora. Então eu sou dependente. Ela, e não há pessoa melhor, que saiba melhor do que eu, quem deve merecer essa indulgência plenária. É só um parêntese aberto aqui, mas eu acho que vocês podem aprofundar isso nas formações futuras. Mas isso é a confiança ao meu Senhor. Certo? Porque o servo, muitas vezes, não sabe o que o Senhor faz. E o servo, ele pede contas. Você já pediu contas a Deus? Vocês já pediram contas a Jesus? De dizer, Senhor, mas eu estou indo para a JC, eu estou indo para as formações do círculo, eu estou indo para a missa todo domingo, eu estou indo para a adoração. Por que é que o Senhor faz isso comigo? Às vezes a gente ousa pedir contas a Deus. Né? Como se fosse uma troca. Como se fosse uma troca. Eu sirvo a Jesus para ele me servir. O escravo não faz isso. O servo pede as contas e vai-se embora. Como a gente vê algumas pessoas indo-se embora. Entende? E aí Nossa Senhora, ela diz que é serva, mas além disso ela é escrava do Senhor. Em Lucas 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Mais do que isso, eis a escrava, né? E algumas traduções falam eis a escrava do Senhor. Posto isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo
E aí eu trouxe essa passagem porque eu achei muito engraçado. São Luís, ele fala isso, né? Não só como mercenários, mas como escravos amorosos, né? Então não devemos ser mercenários. Ou essa relação não deve ser somente como mercenários, como uma troca, mas como escravos amorosos. Vamos para o artigo 3º. Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. A terceira verdade, né? O artigo 3º. Para alcançar a perfeição e tirar todo o mal que existe em nós, é preciso... São Luís ele vai elencar 3 coisas. Conhecer o nosso mais profundo mal, as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas iniquidades, a nossa corrupção. A gente precisa conhecer o que há de mal em nós. E é preciso morrer todos os dias. É preciso renunciar às operações das potências da alma e dos sentidos do corpo. Então a gente precisa mortificar. Eu preciso conhecer, primeiro passo, conhecer os meus vícios, o mal que há em mim, a minha corrupção, as minhas inclinações maldosas. E eu preciso, no segundo passo, morrer todos os dias. Renunciar, mortificar. São Luís ele vai falar, é preciso ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servos das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. É mais ou menos aquilo que Jesus vai dizer que é a gente precisa desapegar, é uma palavra forte, né? Às vezes Jesus vai dizer, temos que desapegar do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos bens. Quando o jovem rico vai dizer, Senhor, eu pratico os 10 mandamentos, eu faço tudo, o que é que me falta? Aí Jesus vai dizer, vende teus bens e segue-me. Né? Desapega de tudo. Mas a gente vive nesse mundo, a gente precisa ter um salário, a gente precisa ter um emprego, a gente precisa ter. Mas a gente precisa ter como se não tivesse. É esse desapego. Né? Porque um dia a gente vai se embora. Vamos morrer, todos. E aí se a gente está apegado às coisas do mundo, qual é o nosso destino final? Então, a palavra é forte que Jesus fala e radical nesse sentido. Porque, e aí é o que São Luís vai falar, é preciso ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servos das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. Isso é o morrer todos os dias. É preciso mortificar a nossa visão, mortificar o nosso escutar, o que é que a gente está escutando. Que tipo de música a gente escuta? Um exemplo, né, clássico assim. Que tipo de música a gente escuta? Música de baixaria, depravação. Né? É preciso mortificar nossa boca, nossa língua. Que fofoca eu estou falando, que calúnia eu estou falando. Né? E aí é preciso mortificar também as nossas posses. Possuir como se não tivéssemos possuído. Morrer todos os dias, segundo passo. E o terceiro, escolher dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, aquela que nos leva mais à morte para nós próprios. Tá? Então, ser devoto de Nossa Senhora, o terceiro passo. Basicamente. Né? E aí, é muito interessante que ele vai falar como se fosse um segredo que ele vai revelar, né? Essa devoção. Quando a gente vai lendo o livro, é como se ele estivesse contando um segredo pra gente. E é realmente um segredo, assim, em grau de importância, de revelação de fé, de revelação de verdade. Ele fala assim, a prática que eu quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido pela maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. E aí ele vai começar a falar do artigo 4º, da quarta verdade. Nós temos necessidade de um mediador junto ao mediador com M maiúsculo, um mediador mesmo, que é Jesus Cristo. O que Rodrigo também já falava disso, né? Que a gente precisa... Nós temos o ideal, né? Que é Jesus. Nós temos o ideal como Jesus Cristo. Mas ele é Deus. E aí a gente busca esse ideal, Jesus como Deus. Sermos um outro Cristo. Mas existem seres humanos como nós que alcançaram uma santidade muito grande.
E esses são os mediadores de M minúsculo, ou intercessores, do mediador com M maiúsculo, que é o próprio Jesus. Tá? Não foi sem motivo que Deus nos deu mediadores junto da sua divina majestade. Jesus é Deus e devemos ser outro Cristo para alcançar a perfeição de Jesus. Mas é também necessário nos apoiar em intercessores que chegaram à santidade. E aí quem é o modelo de fé por excelência? Quem é? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tá? Não podemos negligenciar os intercessores a Deus. E aí Maria Santíssima ela é a pessoa mais capaz de desempenhar esta função caridosa. Porque, lembrem disso, Deus quis que o seu filho se encarnasse no ventre de uma mulher. Lembre-se disso, o verbo, né? Querer. Deus quis que Jesus se encarnasse no ventre de uma mulher. Por quê? Ele poderia fazer do barro. Ah, meu filho vai vir do barro, assim. Ele tudo pode, tudo quer. Ele poderia fazer isso. Mas não. Tá? E por Deus querer que o seu filho viesse por uma mulher, Deus também quer que nós nos voltemos ao seu filho também por mulher. Por uma mulher. Por Nossa Senhora. Tá? Artigo 5º. E ele vai falar, é muito difícil para a gente conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. No sentido de que devemos reconhecer as nossas fragilidades, devemos entender que é um combate. O Vitor falava, né, no começo. Alguns de vocês talvez não concluam. Por quê? Porque vai exigir renúncia, vai exigir realmente cair de cabeça assim, na devoção à Nossa Senhora. E aí vai aparecendo uma coisa, vai aparecendo outra. Ah não, hoje não vai dar, tá complicado, terça-feira à noite, ou sábado pela manhã. Então, existe uma inclinação que temos, né, como seres humanos, e que é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo, São Luís vai falar. E aí, quais são as graças e os tesouros que recebemos de Deus? Cada um de nós recebemos graças e tesouros de Deus. E temos que conservar essas graças e esses tesouros, se assim queremos uma vida de santidade. Tá? Então, esse quinto e último é mais esse quinto artigo, né, de fé, é mais um alerta para a gente. Não é que porque a gente vai se consagrar, acho que é Padre José Eduardo que ele brinca com isso. Tem gente que diz que quando você vai se consagrar a Nossa Senhora, vai começar a aparecer assombração para você, né? Quem é que vai querer se consagrar assim? Ah, então eu não quero não me consagrar não. Não é nesse sentido, certo? É no sentido de que realmente a gente precisa, na consagração a gente aprende a entender quais são os tesouros e quais são as graças que Deus nos dá. Isso nos impulsiona a querer conservar isso mais. Certo? Isso nos impulsiona a querer mais isso na nossa vida. Tá? Então, alguma dúvida até aqui? Alguém quer conversar, falar alguma coisa? Então, acho que lembrem sempre disso, assim, nunca está longe de Jesus quem está perto de Maria. Essa é uma trilha, assim, uma caminhada muito bonita que o católico tem, né? Temos mãe de Deus e nossa, né? Mãe da igreja. Então, meditem essas verdades de fé, né? Ao longo dessa devoção que vocês... Fico imaginando quando a gente chega no céu, né? Nossa Senhora de braços abertos, né? Ela como a porta do céu, né? Nossa Senhora como a porta do céu. Amém. Amém.